Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021, dia da mentira. Cuidado, pegadinha hoje, hein? Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O comitê formado pelo governo e Congresso, criado na semana passada para discutir ações contra a pandemia da Covid-19, teve sua primeira reunião ontem. Após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no qual voltou a criticar medidas de distanciamento social. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. O pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira, dia 6 de abril. Câmara dos Deputados aprova projeto que prorroga até 31 de julho o prazo para entrega do Imposto de Renda 2021. São Paulo confirma a identificação de nova variante do coronavírus em Sorocaba, semelhante à sul-africana. OMS recomenda que ivermectina não seja usada para tratar pacientes com Covid-19. Ministro da Defesa elege novos chefes das Forças Armadas do Brasil. Câmara aprova auxílio emergencial municipal de R$500 em Ilhabela. Vacina em dose única da Johnson é aprovada para uso emergencial. 15 brasileiros são afastados preventivamente e estão fora do Grand Slam de judô na Turquia. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre a principal queixa do empresariado em geral, da economia brasileira, que há muita burocracia. Já está em vigor uma medida provisória que cria um novo ambiente de negócios no Brasil. O Banco Central mostra que no ano passado as prefeituras fecharam o ano no azul. Nunca sobrou tanto dinheiro no caixa das prefeituras, graças à pandemia. Vou falar também sobre a mentira daqueles que criaram uma crise que não tem nada a ver com os fatos. Foi harmônica a passagem de comando das 3 Forças Armadas. Detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Comitê formado por governo e Congresso criado na semana passada para discutir ações contra a pandemia de Covid-19 teve a primeira reunião ontem. Após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no qual voltou a criticar medidas de distanciamento social. O discurso de Bolsonaro divergiu de outros participantes da reunião que também fizeram pronunciamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Primeiro falaram com a imprensa Rodrigo Pacheco e Marcelo Queiroga. Na fala dos dois, em algum momento, surgiu a defesa das medidas de distanciamento social para conter a pandemia. O presidente do Senado citou o feriado de Páscoa neste fim de semana e disse que as pessoas não devem se envolver em aglomerações. Ele também pediu uma comunicação uniforme da Presidência da República para alertar a população sobre o uso de máscaras e o distanciamento. Como tem feito desde o início da pandemia, o presidente afirmou que o isolamento social prejudica a economia. Ele voltou a criticar medidas de governadores que adotaram restrição da circulação de pessoas. Em seu pronunciamento, Bolsonaro não estava usando máscara, ao contrário das demais autoridades.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal ontem para suspender os decretos municipais e estaduais em todo o país que proíbem a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo. Isso desde que os templos respeitem os protocolos sanitários. Segundo a PGR, os decretos vão contra a Constituição, que assegura a liberdade religiosa e entende que a assistência espiritual é essencial para a população durante a pandemia da Covid-19. A PGR pediu a suspensão imediata da norma para que os templos e igrejas possam celebrar a Páscoa presencialmente no próximo domingo. O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou ontem que o pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira. A primeira versão do auxílio emergencial foi paga em 2020, encerrada em dezembro daquele ano. O benefício foi criado para atender trabalhadores informais que sofreram impactos econômicos em razão da pandemia da Covid-19. Para viabilizar o pagamento do benefício em 2021, o governo aprovou no Congresso Nacional a PEC emergencial, que, entre outras normas, estabeleceu que o governo poderá ter 44 bilhões de reais em despesas que não ficarão sujeitos à regra do teto de gastos. O valor médio dessa rodada é de R$ 250, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição de cada família. Os trabalhadores poderão consultar a partir de hoje se vão receber a nova rodada do auxílio emergencial por meio do site da Dataprev, empresa estatal responsável por processar os pedidos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que prorroga até 31 de julho o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda referente ao ano calendário de 2020. O texto ainda precisa passar pelo Senado. Atualmente, o prazo para o envio vai até o dia 30 de abril. O projeto aprovado pelos deputados mantém o cronograma mensal previsto para a restituição. Até a manhã de ontem, a Receita Federal recebeu 9.700.000 declarações do imposto de renda, o equivalente a cerca de 30% dos 32 milhões e meio de documentos esperados este ano. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do imposto de renda, se tiverem direito a ela. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, pista expressa ali na altura de Guarulhos, quilômetro 209, por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, segue nesse momento com trânsito fluindo bem. Está um pouco mais intenso aí no sentido capital, a partir de Guarulhos, na chegada a São Paulo, mas, segundo informações da concessionária, não há lentidão nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito também fluindo bem em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre nesta manhã. A Floriano, inclusive, nesse momento está com uma condição bem bacana, tem sol em quase toda a extensão, motorista faz uma viagem bastante tranquila por ali. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem tempo parcialmente nublado, alguns trechos ainda com um pouquinho de neblina neste momento, mas o sol também vai aparecendo. A partir da Serra, chegada a Ubatuba, a gente já tem sol nesse momento. Apenas atenção no trecho de Serra aí da Oswaldo Cruz. Nesse momento tem pare e siga por conta das obras de recuperação das pistas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo parcialmente nublado, trânsito livre. Também tem um pouco de neblina, principalmente no trecho de Planalto. Ainda tem neblina por ali, demanda um pouco mais de atenção com essa questão da visibilidade, mas tirando esse pequeno detalhe aí, trânsito tranquilo, o motorista faz uma viagem boa também pela rodovia dos Tamoios. Tem operação pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação das pistas. Eloy, para sua falta vontade de viajar, viu? Mas a melhor dica é fique em casa, né? Clemente, a gente vê as imagens, por exemplo, da Floriano, tá muito bonita essa manhã. Mas é o seguinte, então sabe o que você pode fazer, Clemente? Pega o carro, vai até Campos do Jordão, não desce do carro e volta. Né? Aí você aproveita pelo menos a estrada, né? Mas isso se não tiver barreira sanitária, aí você vai ficar na fila. Não, mas você volta antes da barreira sanitária, Giovana. Agora, é lógico que com a gasolina a R$5 e lá vai bordoada... Fica em casa. É melhor ficar em casa mesmo, né? A hora. Ficar mais barato. 7,9. Repita. 7,9.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou que não se utilize a ivermectina para pacientes com Covid-19, exceto em ensaios clínicos, de acordo com o comunicado divulgado ontem. A ivermectina é um antiparasitário geralmente usado e muito divulgado nas redes sociais, mas de acordo com o grupo de especialistas da OMS, os dados de estudos clínicos para medir sua eficácia contra a Covid-19 não produziram resultados conclusivos. Nossa recomendação é não usar ivermectina para pacientes com Covid-19, independentemente do nível de gravidade ou duração dos sintomas, disse a chefia da equipe de respostas clínicas à Covid-19 da Agência da ONU em uma entrevista coletiva. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, anunciou ontem os novos comandantes das Forças Armadas. O general Paulo Sérgio Nogueira vai assumir o Exército. O almirante de esquadra Almir Guarnier Santos chefiará a Marinha e o tenente brigadeiro Batista Júnior foi escolhido para a Aeronáutica. Após o ministro conversar com os cotados ao longo do dia, ele os levou para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em busca do aval do mandatário do país. A troca vem após uma crise que levou os 3 comandantes anteriores a deixarem os cargos. O governo de São Paulo antecipou para amanhã o início da vacinação de idosos de 68 anos. Pela previsão inicial, esse público poderia receber a primeira dose da vacina a partir da próxima segunda-feira. Na semana passada, o estado iniciou vacinação de idosos de 69 a 71 anos. Neste mês, o estado também deve começar a vacinar policiais e profissionais de educação. A imunização de policiais começa no dia 5 e a de educadores no dia 12. No caso dos educadores, serão vacinados profissionais a partir de 47 anos da rede pública e privada. A expectativa é a de vacinar 180 mil pessoas da área de segurança e 350 mil da educação. 7h12. Repita. 7h12. E após cair nas refinarias, o preço dos combustíveis recua nas bombas. Após caírem nas refinarias, os preços da gasolina e do álcool recuaram nas bombas de combustíveis na semana passada. O motorista que abasteceu o carro com gasolina comum pagou, em média, R$ 5,55 o litro entre os dias 21 e 27 de março, 4 centavos a menos em relação ao preço cobrado nos 7 dias imediatamente anteriores. É o que revela monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Na semana que terminou em 27 de março, a agência levantou o preço praticado em 3.234 postos de todo o país. E o valor mais baixo cobrado pelo litro da gasolina comum no período foi de R$ 4,28, mas teve motorista pagando R$ 6,70 pela mesma quantidade do combustível. Em relação ao etanol, a ANP apurou preços em 2.932 postos do Brasil e constatou queda ainda maior, de 11 centavos, na passagem de uma semana para outra. Na semana encerrada em 27 de março, o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 4,07 em números arredondados, mas teve motorista que pagou quase R$ 6,30 pelo litro do combustível. Já a variação do preço do óleo do diesel nas bombas foi praticamente imperceptível entre uma semana e outra, menos de 1 centavo. Em números arredondados, o motorista pagou R$ 4,27 pelo litro do combustível usado em caminhões na semana passada e na semana retrasada. Para registro, entre os dias 21 e 27 de março, o preço mais barato cobrado pelo litro do diesel foi de R$ 3,50 e quem pagou mais caro desembolsou R$ 6,01 pela mesma quantidade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Na verdade, você fala que recuou o preço nas bombas, eu não vi nada. Alguém percebeu ou não? Aliás, muito eu passei hoje no posto de Jacareí, tá marcando lá 4,99, R$ 5 o litro, né? Tá caro, tá muito caro. Essa é a realidade. Funcionários do transporte coletivo em São José dos Campos protestaram ontem e interditaram a Avenida Teotônio Vilela. O protesto, segundo o Sindicato dos Condutores, é para que a categoria motoristas e cobradores sejam vacinados na próxima fase de imunização
contra a Covid-19. Por volta das 9 da manhã, os funcionários seguiram com os coletivos até a Avenida Teotônio Vilela, que teve as duas faixas interditadas após até o Paço Municipal. O sindicato afirmou que há casos constantes de funcionários positivos para a doença, mas não soube informar o número. Muito bem, a Prefeitura de São José dos Campos informou também que a vacinação é realizada dentro dos critérios estabelecidos pelos governos estadual e federal. Cabe ao município apenas fazer a aplicação das doses recebidas no público previamente determinado pelo Estado. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h18. Repita. 7h18. A cidade de Jacareí registrou um saldo positivo de 473 vagas de emprego criadas no mês de fevereiro de 2021. Os dados foram divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O número de vagas criadas no último mês, que corresponde ao resultado entre as admissões e demissões com carteira assinada, resulta no melhor fevereiro dos últimos 10 anos. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, a cidade registrou um saldo positivo de 359 vagas. Assim como no mês de janeiro, o destaque dessa vez também ficou para o setor de serviços, que sozinho gerou um saldo de 237 vagas, seguido pela indústria e comércio. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, a cidade gerou 640 novos postos de trabalho. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou ontem a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o convite do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestarem esclarecimentos. Por se tratar de uma convocação, Braga Neto é obrigado a comparecer. No caso de Guedes, por se tratar de convite, a presença não é obrigatória. Braga Neto terá que prestar informações sobre o processo de compra de produtos como picanha, cerveja, bacalhau, carvão e filé de salmão para as Forças Armadas. O episódio aconteceu em 2020, na gestão do ex-ministro Fernando Azevedo e Silva. O requerimento original convocava o ex-ministro, no entanto, foi modificado durante a reunião da comissão ontem e passou a convocar Braga Neto, que tem até 30 dias para comparecer à comissão. Agora pergunto, né? Ele não estava no poder na época, né? Ele vai responder? Interessante isso. Por que não chama o ex-ministro, né? Se foi ele que fez isso, ele que comprou, né? Eu acho que seria o mais justo, né? Porque não tem sentido a pessoa falar pelo outro, né? Que foi no ano passado, ele estava no governo, Braga Neto já estava no governo, mas ele, logicamente, até acompanhou tudo, deve estar sabendo e tal, mas não tem que ter explicação de uma coisa que outra pessoa que fez, né? Chama a outra pessoa. A questão é simples, né, Clemente? Quem assinou a ordem? Quem assinou a ordem? Quem assinou tem que responder. Claro. É simples assim, né? No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de muitas nuvens e esporádicas aberturas de sol na região. No litoral norte, a nebulosidade ficará mais presente e ainda com chance de chuvas isoladas, ventos fortes e agitação marítima. As temperaturas estarão estáveis e um pouco mais baixas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros hoje devem chegar à máxima de 26 graus. Neste momento temos 15 graus. Aliás, tem friozinho já por aí chegando. Hoje a gente vai ter uma amplitude térmica muito grande, porque a gente começou hoje pela manhã, quando nós chegamos aqui na Jovem Pan, estava mais ou menos uns 14 graus. E a previsão é chegar a 26, quer dizer, de 14 para 26. Há uma diferença. É a famosa época que a gente vem parecendo uma cebola, né? Vem com várias blusas e vai tirando ao longo do dia. O outono é bem assim, né? O começo, o início da manhã, o frio, depois esquenta e no final do dia venta e aí de novo cai a temperatura, né? A hora. 7h21. Repita. 7h21. O governo de São Paulo confirmou a identificação de uma nova variante do coronavírus em Sorocaba, em coletiva realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes. Ainda é um único caso e o paciente está em isolamento enquanto a vigilância sanitária investiga se há outros infectados. O caso ainda está sendo estudado. Segundo o governo, esta variante é semelhante à sul-africana, o que seria o primeiro caso no país. Mas como o paciente não viajou nem teve contato direto com nenhuma pessoa que tenha estado no país, existe a possibilidade de ser uma nova evolução.
Governador João Dória acompanhou ontem a liberação de mais 3 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para uso em todo o país. Somente essa semana foram entregues 8 milhões ao PNI, Plano Nacional de Imunização. No mês de março, o montante chegou a 22,7 milhões de doses, quantitativo maior do que o disponibilizado em janeiro e fevereiro juntos. Das 3 milhões de doses entregues ontem pelo Instituto Butantan, um total de 800 mil doses ficaram em São Paulo para que a Secretaria de Saúde faça a distribuição aos municípios. A Receita Federal depositou ontem a restituição de lote residual do imposto de renda referente ao mês de março. Ao todo, o fisco está devolvendo mais de 225 milhões de reais a 136 mil contribuintes. São contribuintes que estavam na malha fina e regularizaram as pendências ou entregaram a declaração do ano passado com atraso. E o Procon de São Paulo notificou a Caixa Econômica Federal por causa do prêmio da Mega Sena da virada de 162 milhões de reais, ainda pendente. O órgão de defesa do consumidor pedia que a instituição identificasse o vencedor da Paulista para entregar a bolada. O banco, no entanto, se recusa, afirmando que é obrigação do apostador reclamar o pagamento. O sorteio realizado nas últimas horas de 2020 fez 2 vencedores, um de Aracaju, em Sergipe, e o outro de São Paulo. O sergipano sacou sua metade. Já o paulistano, que fez a aposta pelo canal digital da Caixa, não apareceu. Se não houver nenhum contato até hoje, 1º de abril, o dia da mentira, o montante será repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. O Grupo Tático de Apoio Motorizado da Guarda Civil de Jacareí realizou a prisão em flagrante de 3 homens por furto qualificado ontem no centro de Jacareí. A operação ocorreu após a equipe receber a denúncia de possível golpe de estelionato ocorrido em frente a uma agência bancária situada na rua Alfredo Schurg. Os guardas civis fizeram a abordagem dos 3 e encontraram eletrodomésticos, máquina de cartão e cartões magnéticos de posse dos envolvidos. Eles foram conduzidos ao distrito policial, onde foram presos por furto qualificado. Parabéns aos guardas de Jacareí que fizeram esse maravilhoso trabalho. O bandido tem que estar na cadeia, ponto. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h27. Repita. 7h27. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, STF, encaminhou um ofício à presidência da Corte informando que vai se aposentar em 5 de julho. O decano do STF, Marco Aurélio, se aposentaria compulsoriamente no dia 12 de julho, quando completa 75 anos. O ministro afirmou que a formalização ocorre com antecedência para facilitar questões administrativas relativas ao processo de saída. A taxa média de juros cobrados de famílias e empresas em fevereiro ficou em 28,1% ao ano, segundo as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central. O percentual representa recuo de 0,4 ponto percentual na comparação com janeiro e de 6 pontos percentuais no acumulado de 12 meses. Esses dados são do Crédito Livre, em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo, destinados basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito. De acordo com o documento, a taxa média de juros para pessoas físicas no crédito livre está em 40% ao ano, o que representa uma alta de 0,6 ponto percentual em relação a janeiro. Em 12 meses, o resultado representa uma queda de 6,8 pontos percentuais. Vamos agora aos indicadores econômicos. Os grandes valores tecnológicos de Wall Street nos Estados Unidos se recuperaram ontem, depois de sofrerem uma queda na véspera. No último dia do trimestre, o Nasdaq fechou em alta de 1,54% a 13.246 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial fechou em queda de 0,26% a 32.981 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,60, com queda de 2,25%.
Apesar de fechar o dia em queda de 0,18%, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o mês de março com o seu melhor desempenho. Ontem, a Bolsa terminou com 116.633 pontos. O dólar fechou ontem com uma forte queda de 2,31%, cotado a R$ 5,62 na venda. 7h30. Repita. 7h30. E hora da boa notícia. A Biblioteca Municipal Macedo Soares de Jacareí foi contemplada este ano com uma plataforma de formato digital de livros, que estará em funcionamento a partir deste mês, abril. Os leitores terão acesso aos conteúdos por meio de iniciativa inédita e gratuita em todo o país, do projeto Toca Livros e da ONG Recode. A Biblioteca Municipal é uma das 149 instituições parceiras no projeto nesta primeira fase. A plataforma vai possibilitar, com uma ferramenta personalizada, a disponibilização de um acervo gratuito. O objetivo é proporcionar uma maior interação com os leitores e fornecer conteúdo e entretenimento com mais de 2.000 audiolivros e 5.000 e-books, e que permite acesso tanto no site quanto pelo aplicativo disponível em iOS e Android. Mais informações pelo telefone 3959-2258, repita, 3959-2258, ou pelo e-mail biblioteca.ms@edujacareí.sp.gov.br. Vou repetir. O telefone é o 3959-2258 ou e-mail biblioteca.ms@edujacareí.sp.gov.br. O governo federal aumentou de 35% para 40% a margem para concessão de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, durante a pandemia. A mudança foi feita através da MP, a medida provisória que foi aprovada no início do mês no Congresso Nacional e foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A medida vale até o dia 31 de dezembro e após essa data o percentual volta para os anteriores 35%. De acordo com a nova lei, dos 40%, 5% são destinados exclusivamente para saque ou pagamento da fatura do cartão de crédito. O crédito consignado é descontado diretamente do contra-cheque do tomador do empréstimo, o que diminui o risco de inadimplência. Por isso, as taxas dessa linha são mais baixas do que de outros tipos de empréstimos e financiamentos. A Câmara Municipal de Ilhabela aprovou nesta semana o projeto de lei de autoria do prefeito Toninho Colucci, que prevê auxílio emergencial municipal de R$ 500 para beneficiários do Bolsa Família. Somente inscritos no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, terão direito ao auxílio municipal. Os vereadores aprovaram, mas reafirmaram que o benefício precisa atender mais famílias, pois não são apenas as pessoas que recebem Bolsa Família que precisam. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social será responsável pela seleção das famílias, baseadas pelo CadÚnico e o documento de comprovação de domicílio no município. A concessão será feita remotamente e poderá ser cumulativa aos benefícios federais. Agora são 7h33. O desemprego atinge 14 milhões de brasileiros. O desemprego ficou estável no Brasil no trimestre encerrado em janeiro, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, segundo os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De novembro a janeiro, trimestre móvel usado pelo IBGE para análise, a taxa de desocupação alcançou 14,2%, o que representa 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados, comparando com o percentual registrado entre agosto e outubro de 2020, praticamente não houve alteração, já que o recuo foi de apenas 0,1 ponto percentual. Quando a comparação é com o mesmo período do ano passado, no entanto, o desemprego cresceu 3 pontos percentuais, era de 11,2% naquela ocasião. De acordo com a analista do IBGE, Adriana Berengui, a PNAD Contínua, a pesquisa que revelou os números, apontou também que o crescimento da população ocupada perdeu força. Nós saímos do fim do ano de 2020 com uma expansão significativa da ocupação,
mas entramos agora no mês de janeiro com a permanência do crescimento da ocupação, porém numa intensidade menor. Berengui destacou também o avanço da taxa de informalidade, que alcançou 39,7% da população ocupada. Do crescimento da ocupação, que foi em cerca de 1,7 milhão de pessoas, 1,4 milhão, ou seja, 80% do crescimento da ocupação nesse trimestre foi de trabalhadores informais. O levantamento do IBGE revelou ainda que no trimestre encerrado no último mês de janeiro, de todas as pessoas em idade para trabalhar, só 48,7% estavam ocupadas e que quase 5.900.000 pessoas desistiram de procurar uma oportunidade no período. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h38. Repita. 7h38. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson. A aprovação foi unânime. 4 diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido. A vacina será importada. Não há previsão de parceria para a produção nacional do imunizante. O laboratório solicitou o pedido de uso emergencial em 24 de março. Antes, em janeiro e fevereiro, a agência reguladora concedeu os certificados de boas práticas de fabricação ao imunizante. No Brasil, 2 vacinas já obtiveram registro definitivo para aplicação na população. A da Pfizer e da AstraZeneca Oxford. A Coronavac, em produção pelo Instituto Butantan, recebeu autorização para uso emergencial. Mais 65 produtos usados no combate à Covid-19 tiveram imposto de importação zerado temporariamente, anunciou o Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, do Ministério da Economia. Com a decisão, o número de produtos com isenção tarifária relacionados ao enfrentamento da pandemia subiu para 628. Entre os produtos beneficiados estão medicamentos para alívio de dor, sedação, intubação e respiração artificial, entre anestésicos, calmantes, analgésicos e antibióticos. A CAMEX aprovou a redução temporária em reunião extraordinária a pedido do Ministério da Saúde. A isenção entrou em vigor ontem. A partir de agora, a população poderá consultar os locais das feiras livres de São José dos Campos pelo sistema GeoSanja, ferramenta que disponibiliza grande parte dos dados existentes no banco de dados geográficos do município. Atualmente, São José dos Campos possui 43 feiras livres diurnas e 2 feiras noturnas, além da Feira do Colonial na região sul e a Feira da Barganha no centro. Por conta da atual fase emergencial do Plano São Paulo, as feiras noturnas não estão funcionando e devem retomar as atividades quando a cidade estiver na fase laranja. Ao acessar o sistema GeoSanja, os moradores podem consultar os endereços completos, horários, entre outras informações, clicando no ícone que representa uma barraca que fica na parte inferior do sistema. E São José dos Campos inicia na segunda-feira uma nova avaliação trimestral de densidade larvária do Aedes aegypti. Durante 3 semanas, em dias úteis de segunda a sexta-feira, as equipes de campo vão visitar todas as regiões da cidade até o encerramento do trabalho previsto para o dia 23. Além de obter dados sobre o nível de infestação do mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como Zika e chikungunya, o objetivo da pesquisa é definir estratégias no combate ao vetor. Com os resultados do levantamento, os técnicos do Centro de Controle de Zoonoses poderão identificar locais prioritários para a atuação. Por meio de sorteio, foram definidos 3.000 quarteirões que abrangem 16.000 imóveis, dentro das 42 áreas urbanas cadastradas. Em cada quadra, os agentes de controle de endemias vão vistoriar um determinado número de propriedades por amostragem. Agora 7h41. Repita. 7h41.
E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. 15 dos 19 atletas brasileiros inscritos no Grand Slam de Antalya, na Turquia, que terá início hoje e vale pontos para o ranking classificatório para as Olimpíadas no judô, não irão competir. Eles foram afastados preventivamente da competição por conta de um caso positivo na seleção. Eduardo Yudi, da categoria até 81 quilos, testou positivo para a Covid-19 quando já estava no hotel na Turquia. Pelo protocolo das autoridades locais, todos os que tiveram contato com Eduardo foram isolados, mesmo tendo resultados negativos nos exames feitos na chegada à Turquia. O Grand Slam da Turquia dá 1.000 pontos no ranking mundial, que é classificatório para as Olimpíadas de Tóquio. E o Flamengo venceu o Bangu por 3-0 ontem no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo foi válido pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Com a volta dos titulares rubro-negros, a equipe teve boa atuação, dominou a partida do início ao fim e os gols foram marcados por Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Já o Grêmio saiu na frente, levou a virada, mas empatou com São Luís em 2-2 na noite de ontem no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. No primeiro tempo, Léo Pereira abriu o placar e Gustavo Xuxa empatou minutos depois. Na etapa final, Paulinho Santos virou o jogo, mas Léo Chu decretou o empate. Ainda sem a presença do técnico Abel Ferreira, o elenco do Palmeiras treinou na academia de futebol ontem. Com os auxiliares Vitor Castanheira, Andrei Lopes e Carlos Martinho, o elenco do Verdão, ainda incompleto, participou de um trabalho tático. O Palmeiras dividiu a reapresentação dos atletas que estavam de folga entre ontem e hoje. Eles serão submetidos a exames e o Verdão deve ter o elenco completo na academia de futebol somente amanhã. O zagueiro do Corinthians, Danilo Avelar, está afastado dos gramados há alguns meses. O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro do ano passado e teve de passar por cirurgia para dar início ao processo de tratamento. A lesão aconteceu no clássico entre Corinthians e Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, Avelar vem trabalhando para se recuperar e voltar a jogar pelo Timão neste ano. Marcos Leonardo largou na frente para ocupar a vaga de Caio Jorge no ataque do Santos contra o San Lorenzo da Argentina na próxima terça-feira, pelo jogo de ida da terceira e última fase da pré-Libertadores da América. Ele tem treinado como titular desde a semana passada, quando o Caio informou ao departamento médico um incômodo na coxa esquerda e recomeçou o processo de recondicionamento físico. Com Caio Jorge fora, Marcos Leonardo é o mais cotado para a função de centroavante. A principal dúvida é a presença de Soteldo, que segue na Venezuela. E ontem o técnico Hernan Crespo comandou mais um treino do São Paulo nesta espécie de intertemporada, enquanto o time aguarda o retorno do Campeonato Paulista. O destaque ficou pela presença do time Sub-17 que participou das atividades. A comissão técnica promoveu enfrentamentos entre os jogadores do time principal e os atletas de Cotia. Todos os reforços do São Paulo para a temporada já participam normalmente dos treinos comandados pela comissão técnica. E depois da paralisação de 3 meses e dos 14 dias de confinamento em hotel na Austrália por conta da pandemia do Covid-19, a elite do surf mundial, enfim, voltou a competir. E 6 brasileiros estrearam com vitória em Newcastle, segunda etapa da temporada, e se classificaram direto para a terceira fase. Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, David Silva, Miguel Pupo, Caio Isabeli e Peterson Crisanto. Quem também avançou na competição, só que em segundo, foram Gabriel Medina, Iago Dora e Alex Ribeiro, enquanto Mineirinho e Jadson André vão ter que passar pelas repescagens. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Estas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, e Rua Guaianazes, em Santana. Nestas duas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. E dependendo das condições climáticas, tem programação de fumacê para hoje em São José dos Campos, na região central, Aquários 2, 3, 4 e 5, Vila das Acácias, Vila Nova Conceição, Vila Nair, Vila São Bento, Jardim Colinas, Vale dos Pinheiros e Esplanada do Sol. Na região oeste,
Limoeiro, Jardim Pôr do Sol e Jardim Alvorada. E na região sul, Jardim Colonial e Jardim Imperial. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra vai complicando para o motorista nesta manhã, véspera de feriado. Aqui em São José dos Campos agora a gente tem lentidão no sentido São Paulo, quilômetro 144, na pista marginal, ali próximo da Revap. A gente recebeu informação também do nosso ouvinte Jimmy, que no quilômetro 146, no sentido São Paulo, ali próximo da saída da Vila São Pedro, tem uma carreta quebrada por ali, também complica a vida do motorista. 146 no sentido São Paulo. Aí a partir de Guarulhos a gente tem lentidão no 209 na pista expressa e também no 220, pista marginal, isso no sentido São Paulo. Tem lentidão também em Guarulhos no sentido Rio de Janeiro, pista expressa no quilômetro 209. Esses pontos todos aí em Guarulhos por causa do excesso de veículos neste momento. Já a rodovia Ailton Senna, embora com trânsito intenso ainda no sentido capital, ali a partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo, a concessionária que administra a rodovia informa que não há pontos de retenção nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue tranquila, com trânsito livre, bastante sol, ótima visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, ainda tem tempo parcialmente nublado, mas também o sol vai dominando aí, a gente continua a chegada ao Ubatuba, trecho de serra com sol nesse momento. Aliás, falando do trecho de serra aí da Oswaldo Cruz, continua o pare e siga lá por causa das obras de recuperação das pistas. A rodovia dos Tamoios, no trecho de Planalto, tem tempo um pouco mais fechado nesse momento, com bastante neblina, principalmente no comecinho aqui do trecho de Planalto. Então, claro, o motorista tem que redobrar a atenção aí, visibilidade prejudicada. Em relação ao trânsito, tá fluindo bem, não há problemas na Tamoios nos dois sentidos, apenas a operação pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. Agora 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. E vamos com a reclamação, Eloy, para o nosso WhatsApp 99707-7791. Vamos lá, Clemente. Ouvinte, né? Exatamente, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do Davi, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele é morador do bairro Vila Paiva. E ele estava contando pra gente que desde o último dia 15 de março, hoje é dia 1º de abril, né? Desde o dia 15 de março... Não é mentira, não? Não, pior que não, Clemente. É verdade. Eu gostaria que tudo que a gente vai ler hoje fosse 1º de abril, mas infelizmente não é, viu? Tá certo. O Davi estava contando que tem 2 postes que ficam ali na esquina das ruas Almenara e Antônio Pedro Perotti, que estão com as lâmpadas queimadas. Eles estão uma escuridão total por ali. Os moradores já acionaram a prefeitura pelo 156, ele tem os protocolos todos aqui. A equipe de manutenção esteve no local no dia 22 de março, porém não conseguiu resolver o problema, mas registrou no chamado que havia sido resolvido. Eita! Aí o Davi registrou um novo protocolo no dia 25 de março, a equipe foi ao local no dia 26 e mais uma vez o problema não foi resolvido. Mas eu acho que isso é da Urban e tem alguém da Urban ouvindo e vai tomar providência urgente, né, Giovana? Vamos encaminhar Urban, e pedir... Né? Eu não tenho, acredito que sim, também. que faz a iluminação, caso, sim. Se não foi a Urban, a gente tá falando da Urban aqui, o pessoal vai ligar, gente, corre lá porque tô falando da Urban, e não é Urban, vai lá resolver. Exato. Então, de uma forma ou de outra, a coisa deverá ser resolvida, vamos torcer para isso, né? Exatamente, com certeza. E o Davi, por favor, mantenha a gente informado aí do andamento dessa situação, viu? O Renan, que é do Alto da Ponte, ele reclama que tá cheio de buraco nos locais onde tem tampas, aquelas tampas de metal, os pontos de verificação ali. Ele fala que é da Sabesp. Ele diz que o problema é que os caminhões, os carros passam, vão batendo ali e vão abrindo verdadeiras crateras. E segundo palavras aqui do Renan... Essa área, Lô, quem é especialista nisso é a Giovana, né, Giovana? PVs, eu sou especialista em PV. Especialista em PVs, né? Mas, mas no meu caso é a PV que faz barulho, não? Nesse caso do Renan, segundo ele aqui, abrem crateras mesmo, a gente pede uma atenção do pessoal aí, Alto da Ponte. O Marcelo, que também é de São José dos Campos, é do Residencial União. Aliás, aqui, Clemente, a gente tem
tem duas reclamações de São José, uma do Marcelo e a outra do Romildo, sobre o mesmo assunto. O Marcelo é do Residencial União e ele diz pra gente que quase todos os dias os moradores estão sofrendo com falta d'água lá na região. Ninguém consegue resolver. Ele mora na rua Josefina Aloísio. E o Romildo, que também é de São José, só que ele é do Jardim Morumbi, e ele também reclama que o bairro vem sofrendo com falta d'água. Ele diz que de alguns dias pra cá a situação piorou. Não dá pra saber quando teremos água em nossas torneiras, palavras aqui do Romildo. 2 problemas de falta d'água em 2 bairros diferentes e, pelo jeito, problema que vem acontecendo há vários dias, né? Isso, com frequência. Não é uma situação esporádica, não, viu? Então já fica a dica aqui pra Nara, né, Giovana? Nara, da Sabesp, assessora da Sabesp. Assessora de imprensa, por favor, dá uma força aí, pessoal, do Jardim Morumbi e também aí do Residencial União. Ninguém merece ficar sem água, né? Nossa senhora, ainda mais nesse período, né, que a gente tem essa pandemia aí, que precisa se higienizar mais, é pior ainda, né? Sem dúvida. Em condições normais já é ruim, nessa condição é pior ainda. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E tá na hora do comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Não é 1º de abril, não, é sério, uma medida provisória que já está em vigor, foi publicada no Diário Oficial. Claro que ainda vai passar pelo crivo do Congresso para virar lei, mas está abrindo a economia para facilitar a vida de empregadores, de investidores, de pequenos empresários, médios empresários, né? Vai dar uma mexida grande na desburocratização, na modernização das empresas, no ambiente de negócios, vai facilitar a abertura de empresa, a execução de contratos, a proteção dos investidores, as exportações e importações, o acesso à energia elétrica, os alvarás de construção de pequenas empresas. Vejam aqui, unifica as inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ, concessão automática de alvará de funcionamento e licenças para empresas de atividade de grau de risco médio, proibição de cobrança no processo de registro da empresa de dados ou informações que estejam na base de dados do governo federal, dá um prazo de 5 dias para autorizar obras de expansão de rede elétrica, né? Disponibiliza um guichê único eletrônico para exportadores e importadores. Enfim, está facilitando a vida de empresários, né? E, geralmente pequenos empresários que ficam aí trancados pela burocracia. Outra coisa, gente, o governo federal, no ano passado, segundo o Banco Central, botou quase 600 bilhões na saúde para combater a Covid. E com isso, como não imprime dinheiro, como só pode tirar o dinheiro ou dos impostos, dos pagadores de impostos, ou da oferta de papéis da dívida pública. E aí a dívida pública já bateu ela está equivalente a 90% do produto interno bruto. É muito alto. Os estados e municípios receberam 78 bilhões de reais para a saúde. E aí sabe o que está acontecendo? No ano passado, segundo o Banco Central, as prefeituras bateram o recorde histórico de caixa, de azul no caixa, superávit primário de 39 bilhões, quase isso. Agora eu pergunto, fazem lockdown, recebem dinheiro para a saúde, tudo isso para achatar a curva. E não achatam a curva por quê? Fica no ar, né? Porque que outra solução? Não querem outra solução? Eu vejo, por exemplo, eu vi uma lista enorme de médicos de Santa Cruz do Sul, onde mora a minha irmã, né? Dizendo que tem que haver tratamento imediato da Covid. Será que não dá? Meu Deus, que teimosia é essa? Porque são contra a vida, né? Bom, eu costumo dizer assim, médico que manda a pessoa para casa com sintomas e sem começar o tratamento imediatamente, mesmo antes do teste, é porque quer
condenar a pessoa ao risco de ser entubada. Bom, gente, a ficção que você ouviu ontem sobre a troca de comandantes da Exército, Marinha e Aeronáutica ficou no pincel, né? Porque aconteceu tudo sem a ficção que foi criada, que falava em crise e crise e crise. Meu Deus do céu, foi a coisa mais entre camaradas que aconteceu, harmônica, tranquila, normal. Já estão aí os novos comandantes, né, das 3 forças, com o novo ministro da Defesa, significativamente eles entraram no novo comando num 31 de março, estavam aí para evitar fofoca, os mais antigos já se declararam, né, já disseram que foi a melhor opção, por exemplo, no Exército. Então não aconteceu nada do que havia dito a notícia, só que até a Bolsa de Valores, que é muito sensível às notícias alarmistas, já não acredita mais. A Bolsa cresceu, subiu, enquanto pipocavam notícias alarmistas. É uma pena que uma parte do jornalismo esteja se transformando no gênero de ficção. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. E antes do regional, né, lembrar que sábado agora é aniversário de Jacareí, né? São 368 anos, é isso? Isso, exatamente. Jacareí foi fundada em 1653, então dia 3 agora completa sábado. 368 anos. Nossos parabéns para Jacareí, né? E não tem festa, fica em casa, né? Festa é só virtual. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.